Bom dia, paz do Senhor, graça e paz. Nesse momento eu quero desejar para você um dia super abençoado, uma terça-feira super abençoada. Para você, meu amigo, minha amiga, meu companheiro de todas as manhãs. Eu tenho falhado nos meus vídeos alguns dias aí, mas estou aqui. Nessa terça-feira são 7 horas e 5 minutos. Nós estamos com 17 graus a temperatura aqui em Governador Valadares, tempo nublado, muito bom, tendência de esquentar mais à tarde. Não tem previsão de chuva, e sim de frio. E em Vitória, no Espírito Santo, ali naquela redondeza de Vitória, Serra Laranjeira, nós estamos ali com 18 graus. Tempo também nublado, sem previsão de chuva no momento. E hoje eu quero meditar com você uma palavra que me chamou bastante atenção com respeito à igreja, com respeito a nós, que nos consideramos cristãos. A palavra de Deus, ela fala para nós em 1 Crônicas, capítulo 10, versículo 13. Eu sempre chamo a sua atenção para estar lendo Bíblia. Quando você for assistir esse vídeo, se você estiver dirigindo, é claro que não tem jeito. Agora, se você puder parar para assistir o vídeo e pegar sua Bíblia e acompanhar, ou mesmo depois você fazer a leitura do capítulo 10 de 1 Crônicas, você pode fazer. O título aqui do capítulo 10 de 1 Crônicas é a unção de Davi, depois de muito tempo parado. Eu vou falar aqui vários assuntos, eu não sei que tempo eu vou gastar hoje, se é pouco ou se é muito. Mas eu quero te convidar para ficar até o final, porque no final nós vamos fazer uma oração para você, para sua família. E Deus certamente vai te abençoar, vai proporcionar aquilo que o Senhor vê que é positivo, certo para a sua vida, amém? Vamos lá. 1 Crônicas, capítulo 10, como eu já disse, o título do capítulo fala a respeito da unção de Davi. Conta a história da guerra de Israel com os filisteus. Essa é a história que conta esse capítulo. Mas um versículo que me chamou a atenção aqui no final é o 13, que diz assim a palavra do Senhor. A Bíblia minha é Bíblia anotada, João Ferreira de Almeida, Eu sempre gosto às vezes de falar isso. Atualizada, revista e atualizada, Uma Bíblia bem velhinha. Eu tenho aqui a minha Bíblia nova, mas eu gosto dessa Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor para mim e para você: assim morreu Saul por causa da sua transgressão cometida contra o Senhor. Eu tomo isso, meu amigo, minha amiga, eu tomo isso como um alerta para nós, como um alerta. Eu trago primeiro para a minha vida. Ontem eu comecei uma campanha de oração, 15 para meia-noite, às 15 para meia-noite. Pastor João me ligou, eu já estava de pé para descer na oração. Uma campanha em prol da obra, em prol da minha vida ministerial, em prol da sua vida, da vida da igreja. Nós estamos a cada dia, a cada momento, nós estamos
mais próximo de Cristo, da volta de Cristo. Se ele não voltar para arrebatar a igreja, ele vai voltar para você ou para mim. Então, nós precisamos de orar para que Deus venha despertar a igreja desse sono, desse comodismo e de certas atitudes que às vezes nós tomamos por desobediência. Assim morreu Saul, por causa da sua transgressão. A Bíblia, querido, ela é inerrante. Você pode falar, não, a Bíblia, o escritor aí, ele errou nessa parte aí, que não sei o que, não. A Bíblia é inerrante. Ela é escrita por homens totalmente dirigidos e guiados pelo Espírito de Deus. Ela não tem erro, não. Assim morreu Saul por causa da sua transgressão cometida contra o Senhor. Então existe um perigo, existe algo que nós temos que nos policiar, nos cuidar, nos vigiar, ser prudente com respeito àquilo que nós cometemos contra o Senhor. A Bíblia não está falando aqui que a morte dele foi causada por causa da transgressão dele contra Samuel, não. Porque nós que estudamos a história, nós sabemos que quando teve a luta deles contra os amalequitas, a ordem que Deus deu para Samuel era o profeta, o juiz da época, dizer para Saul era para que Saul eliminasse todos os amalequitas. Ah, pastor, mas por que eliminar todos os amalequitas? Na época, quando Israel foi tirado do Egito, que estava em direção à terra prometida, os amalequitas foi impedimento de Israel passar ali por aquelas terras e estradas. E um par de coisas que eu não vou contar história, porque outra hora nós podemos entrar nesse detalhe aí. Não foi por causa disso, porque Samuel deu a ele uma direção do que era para fazer, eliminar tudo, não deixar nada. Ele deixou se levar pela conversa do povo e acabou deixando as pessoas lá, os seus soldados lá, pegar um bocado de coisas, ouro, inclusive ouro, prata e etc. E o que era gordo e bonito, eles pegaram e não era para pegar nada, era para eliminar inclusive Amaleque. A transgressão dele não foi cometida contra o povo, foi contra Deus. Porque às vezes nós cometemos alguma coisa contra alguém e até passa por alguma situação, alguma divergência, mas quando nós cometemos transgressão contra Deus, situações que às vezes não estava prevista para acontecer na nossa vida, acaba acontecendo. É um castigo de Deus? Acredito que não. Acredito que Deus simplesmente, quando o homem e a mulher saem fora da direção de Deus, ele fica na direção do maligno. Eu acredito dessa maneira, não sei se você acredita como eu. Então ele fica na direção dele mesmo, dos seus próprios pensamentos, da sua própria mente, porque quando nós que falamos que somos cristãos,
porque cristão é diferente de crente. Crente é aquele que crê. Até o diabo é crente porque ele crê, ele sabe, ele é um desertor, né? Não vamos falar sobre isso também não. Mas lá para frente nós falamos se for necessário. Então, quando nós transgredimos contra Deus, nós saímos da direção de Deus. Nós saímos da direção de Deus. Eu volto a falar, enquanto nós somos cristãos, que é diferente de crente, cristão é o convertido. É o convertido, aquele que tem base espiritual, aquele que tem raiz com Cristo, aquele que é firmado na rocha. Esse é guiado pelo Espírito, ele não é dirigido pela carne. Então, enquanto o homem está dentro da direção de Deus, ele faz aquilo que é de Deus. Quer ver? Eu vou contar aqui rapidamente. Algo que aconteceu há um tempos atrás. Alguém, a irmã Gessemi me chamou, muitos anos atrás, eu era novo convertido, e ela falou que tinha uma certa pessoa considerada cristã, até líder evangélico, e ele estava dando em cima de uma moça da igreja dele, casada. E ela falou para mim ir lá conversar com essa pessoa. Eu era novo convertido, eu achei aquilo muito estranho, porque eu estava novo na igreja lá do falecido pastor Edivaldo, aí a Batista do Calvário. E eu falei com ela, mas é impossível, mas eu vou aqui adiantar. Mas eu orei, fui para o monte, orei, pedi direção de Deus, sabedoria de Deus e fui lá atrás. Cheguei lá, encontrei a moça, pedi ela para conversar com ela. Ela trabalhava na época no posto de saúde, eu acho que ali do Vila Isa, não me lembro direito, que já faz, eu acho que bem uns 40 anos. E chegou lá, eu fui conversar com ela e com o marido dela. Eu peguei um pires como esse aqui. Esse aqui eu coloquei esse negócio, mas tinha uma xicrinha lá, na época, aqueles pires. Quer ver? Esse aqui é até melhor. Tinha um pires com a canequinha, e eu peguei aqueles pires e coloquei a canequinha bem no meio e fiz uma ilustração ali de como Deus, isso aqui é Deus e isso aqui é o homem. O pires é o homem e aqui é Deus. E Deus está no centro. O homem está no centro da vontade de Deus. Deus está no centro. E o homem, enquanto está na vida espiritual, enquanto ele está seguindo, enquanto ele está atuante, enquanto ele está perseverante, enquanto ele está fugindo da aparência do mal, Deus está aqui. Mas quando ele parte para uma situação igual a essa, por exemplo, de como que uma pessoa cristã, ele vai falar que uma mulher casada é escolhida dele, de Deus, sendo que ele também é casado. Então, quando o homem ou a mulher deixa entrar isso na sua mente, ela já saiu fora. Deus continua no lugar dele, mas o homem ou a mulher já saiu fora. E quando o homem ou a mulher sai fora por pensamentos malignos, que isso é pensamentos malignos, então Deus fica fora. É Deus que fica fora, não é ele que fica fora, sai fora. É você, é eu, é Saul que tirou Deus fora, que deixou Deus fora da situação. Com
a transgressão que ele cometeu contra o Senhor. A transgressão que ele cometeu contra o Senhor. E a partir do momento que o homem ou a mulher sai do centro da vontade de Deus por algum motivo, por alguma transgressão que ele cometeu contra o Senhor, né? Então aí a coisa fica feia, e aí o homem começa a andar segundo a direção da carne e não do Espírito. E aí pode acontecer N coisas pode acontecer prejudicial, que as pessoas ficam aí até imaginando por que aconteceu aquilo. Eu vou parar por aqui, porque nessa série de vídeos que eu vou fazer sobre esse assunto, eu vou fazer colocação de várias situações de pessoas que saem da presença de Deus. Se você, por exemplo, quer ver, eu vou dar uma, essa aqui eu quero falar ela aqui já. Se você é convocado pelo Senhor, entra numa igreja e quer ser logo usado pelo Senhor, quer ser usado talvez por você. Eu vou dizer dessa maneira, usado por você e não por Deus. Porque Deus, ele usa o anjo da igreja para te isolar, sem você saber, até sem ele saber. Às vezes nem ele sabe por que ele não está te chamando para dar uma palavra, para pregar a você, um diácono, um presbítero que tem dom da palavra, ou até um pastor. Eu já fiquei praticamente ano na igreja ali no banco sentado. Nem cantar um hino eu não cantava, mas perseverei ali quietinho, perguntando ao Senhor: Senhor, é isso que o Senhor quer tratar comigo alguma coisa? O Senhor quer tratar com o meu caráter? O Senhor quer tratar comigo em alguma coisa? Eis-me aqui. O verdadeiro cristão, ele se posiciona e não fica querendo púlpito, nem por frente para pregar. Porque você quer pregar, eu já vou adiantar essa parte aqui, você quer pregar, pega a sua Bíblia, querido, vai e pega uma caixa de som, que hoje é fácil, uma caixa de som amplificada, vai para o centro da cidade, vai para a beira das esquinas onde tem bar movimentado, cheio de gente, e começa a pregar evangelho para os pecadores. Não fica querendo se doendo, ficando doente por causa de virando as costas, não. Se você está virando as costas, não é pastor da igreja que não te deu a oportunidade, não. Você está virando as costas para Deus. Cuidado. Vou parar por aqui. Pai querido, Deus soberano, eterno e fiel, Pai querido, abençoa esse irmão, essa irmã, esse amigo, essa amiga. Abençoa, Pai querido, essa pessoa que está passando por problema de provação dentro da igreja. Abençoa, Pai querido, essa pessoa que está passando por desobediência ao Senhor. Pai querido, que possa haver arrependimento genuíno no coração dele ou dela, e eles se voltar para o Senhor, porque a Tua palavra diz que aquele que confessa e deixa, ele alcança misericórdia e favor do Senhor, Pai. Então que o Senhor visita essa família, visita esse irmão, essa irmã, esse pastor, esse presbítero, esse obreiro, esse chamado, porque o chamado é ir de pregar o Evangelho. Pai querido, visita os hospitalizados, andarilhos, moradores de rua, visita a prostituta que está presa pela máfia da prostituição, visita aquele que está cativo pela máfia do Pix. Visita, Pai querido, liberta essas pessoas pelo poder da Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo nós oramos e te pedimos a bênção e a proteção do Pai, Filho e Espírito Santo nessa terça-feira. O Senhor venha direcionar nós em tudo que temos que fazer nesse dia, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe e compartilhe esse vídeo. Aqui fica
essa palavra aqui do pastor Leôncio Gama, aquilo que eu não consegui falar, o Espírito Santo vai falar ao seu coração. Te convido para essa série sobre esse assunto que é muito polêmico, que é um assunto muito interessante, porque Jesus Cristo está voltando e nós podemos estar transgredindo contra o Senhor e não se arrepender, e aí a situação pode ficar inadequada. Nos próximos vídeos nós vamos falar algumas coisas que Saul provocou, transgrediu a Deus e magoou o coração de Deus. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.